faz tudo E como muito é que é sentido. daí para interpretar uma pessoa que já existe, né? Como foi o caso de Bruna Surfistinha, Sim. o filme. Como que foi nesse processo, assim, que de fato é viver a vida de alguém que viveu mesmo, né? Cara, a preparação para o Bruna foi uma das coisas, se não a mais intensa, que eu fiz profissionalmente em toda a minha vida. Quando eu recebi esse convite, ele foi um convite muito oscilante. Primeiro, eu não queria muito fazer. Daí me falaram que o diretor não queria que eu fizesse. Aí eu falei, bem, se ele não quer que eu faça, Então, agora pronto. ele vai querer. Como não quer que eu faça? Eu maravilhosa. Aí chamei ele para um jantar na minha casa. E recebi ele de Raquel, com aquela camisola que eu abro o filme. Era uma camisola minha. Eu recebi ele e o produtor para jantarem. E durante o jantar eu fui mudando de roupa e fui virando a Bruna. E termino o jantar com aquele colã do aniversário da Bruna, que não era aquele, a gente fez um inspirado, a Lelê maravilhosa, mas era um maiô de paetê. Então eu convenci ele, né? Chamei ele para jantar e fiz um teste, uma apresentação, de que eu sou atriz para esse papel. Aí eu decido fazer, todo mundo, absolutamente. Todos os meus gurus na época, Jorge Furtado, Guel Arraes, Daniel Filho, todo mundo falou, não faz, esse filme vai acabar com a sua carreira, é um filme, uma linha tênue entre pornô, não, mas alguma coisa, Deus falava para eu fazer. E ele falava para eu fazer, ele falava, você precisa dar voz para tantas pessoas, você vai fazer, vai lá. Mas eu não tinha uma consciência clara de que era isso, assim, eu ia caminhando, eu falava, hoje eu vou lá dizer que eu não vou fazer. Quando eu vi, eu estava assinando contrato, sabe? Eu não tinha domínio sobre os meus atos. E começou. E aí, quando começou, a primeira coisa que eu falei para o nosso preparador na época é que eu não quero copiar a Raquel e a Bruna, porque eu não acredito em interpretações de mentira. Eu não acredito em fingir que eu estou com dor, em fingir que eu estou com medo, em fingir que eu estou apaixonada. O ator, pelo menos eu, preciso estar apaixonada, preciso sentir a dor, preciso sentir o medo. E se eu copiar alguém que já existe, não vai ser de verdade. E aí a gente criou um processo de preparação que foi a coisa mais interessante que eu fiz em toda a minha vida, porque a gente ia filmar em desordem. Então, e a Bruna, ela vai passando de fases. Ela está no colégio, menina, depois começa ali no puteiro ainda meio sem jeito. Depois ela vai virando poderosa, vira a garota de programa mais popular do mundo, tem a decadência da droga, overdose. E fim do filme ela se reergue e fala, ok, vou fazer do meu jeito, com consciência. Só que eram muitas mudanças de cabelo, cola franja, tira franja. Eu tinha um cabelo louro, mas eu pintava de spray castanho para fazer a primeira fase. Aí tinha que lavar muito tempo de caracterização, que te desconcentra muito. Então eu falei, o que eu preciso? Viver a história do filme para que eu tenha essas emoções todas guardadas em mim. Então a gente viveu a história do filme em tempo real. Como é isso? Alugamos um apartamento, que era a casa da Raquel. Então a atriz que fazia minha mãe, Clarice, o pai, o irmão, estavam lá e me maltratavam a Raquel. E eu não tinha câmera, tá? Pouquíssimas vezes a gente registrava isso, era um trabalho pra gente. Eu me sentia sozinha, fazia os afazeres da casa, me sentia mega abandonada, eles super conectados e eu não conseguia falar. Eu falava, eles não me respondiam. Eu fui me sentindo, de verdade, não pertencente. Quando eu cheguei no ápice dessa sensação, veio um papel, foge de casa e um tal endereço. Arrumei a mochilinha, peguei um ônibus aqui em São Paulo, fui para o endereço, comprei um cigarro, na época eu estava tentando aprender a fumar para o filme. Chego numa casinha, toco a campainha, atende a Drica Moraes, de Larissa. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava com a minha mochila de Débora, que tinha meu aparelho, meu Blackberry, umas coisas minhas. Eu estava de personagem, mas com umas coisas da atriz. E ela fala, Blackberry, Invisalign, coisa de piranha, tá fazendo o que aqui? Me recebe de forma opressora. Eu falei, danou-se, caí num mundo que eu não tenho domínio. E ela fala, vai cozinhar. E tinham todas as meninas do privê, do puteiro lá, que já estavam lá antes de eu chegar, umas 2 semanas. E aí eu cozinhar... Eu nunca cozinhei na minha vida, eu só trabalho desde os meus 8 anos, nunca tive esse tempo. E eu ia lá tentando fazer amizade com as meninas não falavam comigo. Aí eu falei, bem, a Cris Lago é a atriz que vai fazer a Gabi, que vai ser a melhor amiga da Bruna. Vou lá falar com ela que ela vai me tratar bem. Eu falei, então você me ajuda? Ela não falava comigo. Eu falei, gente, danou-se.
eu não sei o que fazer. Aí fui dormir a primeira noite nesse lugar, a Fabiola Nascimento, maravilhosa. Eu estava dormindo no chão, ela na cama, ela passou a noite inteira assim, olhando. Eu não consegui dormir, tendo pesadelo, medo, pavor, sensações reais, sem nenhuma câmera. E a gente ficou lá vários dias. Fui roubada lá, de verdade, roubaram minhas coisas, eu fiquei louca. Fiz as pazes com a Fabiola, o Cassinho chegou lá, o Cássio Gabos Mendes, que era o personagem, meu primeiro cliente. Falei, vai me escolher. Não me escolheu. Tive uma crise de choro, me senti a pior mulher do mundo. Aí depois ele voltou e me escolheu. E aí os outros... Mas nunca saíam do personagem? A gente saía, às vezes, para dormir Tá. e voltava no dia seguinte de personagem. Entendi. E assim foram um mês, tá, de preparação. E aí fui virando a garota mais confiante. Daqui a pouco, todos os clientes que chegavam eram para mim. Teve um dia que a gente foi ao Love Story, eu já estava me sentindo poderosa. E no dia seguinte, chegamos todo mundo... Eu não bebo, né? Mas todo mundo bêbado. Às 5 da manhã, pé, cliente. Todo mundo tendo que acordar, se maquiar. Então, eram sensações reais, sabe? Eu lembro de um dia que eu fui... eu só bebo Coca Zero. Aí eu fui pedir uma Coca Zero para a mulher do preparador. Eu falei, Sil, compra uma Coca Zero para mim. A Drica viu e falou, o quê? Coca Zero é o caralho! E eu falava, era uma mistura. Eu fui armazenando em mim o não pertencimento, a opressão de me sentir não pertencente a um outro mundo também. Não adequada àquele mundo, uma mulher não desejada. Aí fui ganhando gosto por ser desejada e fui ganhando mais gosto. Eu lembro que quando a Bruna chega no auge, o preparador levou eu e a Cris no Terraço Itália. E a gente foi no Terraço Itália de figurino. As senhoras tomando chá olhavam pra gente em choque. E eu, bem louca, botava a perna assim, sabe? Vou virava de costas pra câmera. As pernas abertas, assim, na cadeira. Eu falava, o que foi? Tá olhando o quê? Tipo, louca, bem louca. Já estava totalmente entregue ali. Aí teve um dia que foi a história até que eu contei lá no Porchat, que eu tô... chega uma carta, vai comprar camisinha. A gente saiu, eu escuto, Raquel. Eu falo, Raquel sou eu, né? Aí eu olhei, era o Guizé, meu irmão. Você virou piranha. Aí eu saí correndo, me escondi atrás de umas máquinas e ninguém me reconhecia. Eu não sei o que acontecia. Nesse lugar tinha uma moça que falava, vocês são puta, e me dava uns tapas, vocês são puta, eu tô vendo o cafetão de vocês, que era o nosso preparador, eu vou chamar a polícia. Eu, não, polícia não. Meu pai! Uma loucura. E aí depois, auge, a Cris um dia fala, ó, você tá cheirando muito, você tá se drogando muito, tá ruim pra mim, vou-me embora. E eu fiquei uma semana sozinha nesse lugar, ninguém aparecia. E eu fui, era um desespero, uma solidão, um vazio. Então, eu armazenei todas essas emoções em tempo real. Elas estavam todas comigo. É como se eu te perguntar como foi um episódio muito importante para você. Você tem todas as emoções em você, sabe? Então, na hora de filmar, era muito fácil acessar essas gavetas que elas já eram do meu conhecimento. E depois disso, eu fui fazer pesquisa de campo. Fui conhecer garotas de programa reais. E aí, até então não... Até então não, era não. tipo Tudo... dramaturgia. Uhum. Depois fui conhecer garotas de programa reais. Aí eu cheguei um dia até numa casa na Augusta, que foi o lugar que eu tive que ficar mais, porque eu falei, essas mulheres não vão contar as dores delas para mim se eu não contar as minhas para elas. Então, no primeiro dia era tudo maravilhoso, elas eram felizes. No segundo dia também, no sétimo, a realidade vinha, a dor vinha, sabe? E eu também via elas entrando e saindo dos quartos. E eu sentia que quando elas saíam dos quartos, cada vez mais o olhar ficava um degrau mais vazio, sabe? Mais frio, mais anestesiado. É como se nenhuma emoção mais te tocasse. Caraca. Da alegria à máxima dor, sabe? Elas são anestesiadas, assim. E todo o meu respeito e profunda admiração por essas meninas virou um meme, mas para mim a frase mais importante da minha vida que eu ouvi de uma garota de programa, que é: a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Eu queria ser muito, mas o que eu consegui ser foi isso. É de uma dor e de uma verdade. Então, ali, enfim, aí depois fui conhecer outras meninas mais bem-sucedidas, umas que atendiam em casa, enfim, um outro nível de prostituição. E, por último, no último dia, um dia antes de filmar, eu conheci a Raquel. E a gente teve 24 horas quase de conversa, ela me contou a vida dela inteira.
E hoje, cara, a Raquel é como se fosse parte de mim, sabe? É como se eu fosse um pouco ela. É como se a gente se misturasse, é como se as dores dela doessem em mim também. E dores que aconteceram pós-filme, sei lá, quando eu sei agora de alguma dor dela que eu vi e li, dói em mim também. É como se fosse um pouco eu, assim. É uma loucura fazer uma pessoa que existe e viva. E você se apoderar tanto dessa persona, né? Porque Sim. a Bruna Surfistinha é a personagem dela e também a minha. Porque, no fundo, aquela menina é a Raquel, que é uma menina doce e apaixonante. E hoje eu tenho um respeito enorme por todas as garotas de programa. Eu tenho muito orgulho de ser uma parte, né, a metade da garota de programa mais famosa do Brasil, que é a Bruna Surfistinha. Que bom que você fez, né? E que bom que eu fiz, que bom que eu fiz. E agora, no baile da Vogue desse ano, a gente reviveu ela e Que isso. para mim foi tão emocionante. Sabe quando... É como se eu tivesse voltado há 14 anos atrás, quando eu filmei. E tivesse sentido de novo toda a euforia que foi viver essa vida. Porque pensa, gente, a nossa vida, a minha vida, por mais interessante que seja, e a minha vida é incrível, ela é uma vida monótona. E quando você sai desse lugar e vai para uma experiência como essa que eu fiz, de viver tantas emoções e de conhecer um mundo completamente diferente, e de ter contato com pessoas que tiveram uma realidade completamente diferente. Eu virei uma pessoa incapaz de julgar o outro depois da experiência do Bruna. Porque eu tinha um leve julgamento. Às vezes acontecia alguma coisa, eu falava assim, mas para que isso? Por que essa pessoa faz isso? E ali eu entendi que a minha infância foi diferente da sua infância e da sua infância. A sua referência de dor, de amor, de certo e errado foi diferente da minha. O que você carrega em você de bom e de ruim, o que você carrega de alegria e de dor, é seu. E isso vai te fazer diferente de mim. Então, eu não tenho a capacidade de olhar para você e apontar você se eu não viver o que você viveu. E o que essas meninas viveram, a maioria delas abusada na infância, sem perspectiva nenhuma de sobrevivência, muitas fugiram de casa, enfim. É tão cruel saber que existem tantas pessoas apontando para essas mulheres que estão fazendo de tudo para sobreviverem, para seguirem, apesar de tanta dor. E eu posso falar com toda a propriedade do mundo. Essas meninas não fazem mal para ninguém, a não ser para elas mesmas. Se tem algum mal que elas fazem, é para elas próprias, assim. Então, elas não merecem nenhum julgamento, muito menos nosso, que somos tão privilegiados. Tivemos, pelo menos falo por mim, uma infância com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto acolhimento. E poder ter vivido isso, experimentado essas dores, experimentado essas realizações também de sobreviver apesar de dar certo apesar de conseguir, apesar de um mundo te dizendo que não, é engrandecedor, assim. Eu falo que a minha profissão de atriz é a minha maior riqueza, poder viver diversas mulheres, poder ser múltipla, ter éticas diferentes, julgamentos diferentes. Cada personagem que toma conta de mim olha para a vida com outro olhar, sabe? Julga com outro olhar, mede com outro olhar, tem bom e ruim com outro olhar.